ficar em pé, vamos celebrar o Senhor, sua grandeza e o seu amor. Eu estava lendo no livro de Oséias, duras palavras do Senhor contra o seu próprio povo, dizendo que eles não estavam diferentes dos povos cananitas, porque estavam adorando outros deuses. Mas você vai vendo como o Senhor é tão compassivo, como Ele é bondoso, e no final do livro Ele fala: mas eu não consigo deixar de amar vocês, eu os amo, e por isso eu vou sarar a terra de vocês, por isso eu vou abençoá-los. E assim tem sido no decorrer dos anos. Apesar de nós, Deus é por nós. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E Ele renova suas ternas misericórdias sobre nós, porque Ele é bom e a sua bondade permanece para sempre. Celebre o Senhor no seu coração, busque na sua alma aqueles motivos maravilhosos de gratidão ao Senhor. E enquanto você estiver cantando, lembre-se que Ele é o único Senhor, o único Deus, o amor de todos os amores. Amém. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Oh, eu não vou viver, eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto, eu sei que comigo sempre estás, e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem e muralhas caem, estou vivendo pela fé. Aleluia. Abra sua boca e declare de todo o coração que no Senhor nós somos mais que vencedores. E nós não vamos viver, eu não vou viver pelo que vejo, e não vamos viver, não vou viver pelo que sinto. Aleluia. E nós sabemos, eu sei que comigo sempre estás, e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, e nada é impossível. Em ti olhos se abrem e muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Aleluia. E é em Jesus que nós cremos, e é nele que nós temos a força e a vitória, porque nele somos mais que vencedores. Crente, 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 Jesus. Crente, 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 Jesus. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Crente, crente, abra a boca. Crente, crente, Jesus. Crente, 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 Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor com todo o seu fôlego, com toda a sua força. Aleluia. Glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor porque nem morte, nem tribulação,
nem altura, nem profundidade, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Você pode declarar que nada nos separará do amor de Deus? Amém? Vamos louvar ao Senhor. Separará dos laços do seu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça nos derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, é poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Pai, Pai que seu Filho nos deu. O Filho que por todos morreu. É poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, é poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos Só o Senhor Jesus pode devolver alegria, pode dar cura, pode libertar. Só o Senhor Jesus. Creia na palavra do Senhor. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Declare com fé. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, é poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. É furioso, é poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Glória a Deus. Olha essa frase, só Ele pode dar vida aos corações. Como eu estava falando, o povo de Deus se portou diante dele como os cananitas, como aqueles homens e mulheres que viveram adorando imagens de escultura, que não tinham contato, não tinham intimidade com o verdadeiro Deus. Mas o povo que foi salvo, que deixou de ser escravo e que depois tomou posse da terra prometida, herdou todas as bênçãos de Deus, foi se acomodando e esfriando, 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 e Deus disse: vocês já não são diferentes, por isso que eu vou pesar a minha mão sobre vocês. E ele traz duras críticas, duras palavras, mas no final do livro de Oséias, ele se revela dizendo: mas eu amo o meu povo, eu vou perdoar o meu povo, vou trazer de volta para mim o meu povo. É assim que nós nos portamos na casa de Deus,
o amor de Deus constrange o nosso coração, ele vai além das nossas possibilidades. E um dia você está animado, está pulando e dizendo: Deus é maior, Deus é grande. Outro dia, por mais que você busque forças dentro de você, parece que as coisas não têm o mesmo peso. Essa é a hora de nós virmos ao altar do Senhor e dizer: Senhor, renova o meu coração. É isso que nós acabamos de cantar. Então vem aqui para frente, vamos orar juntos. Vamos colocar nossas vidas, nossas famílias, os nossos sonhos, nossos desejos, o nosso coração frio na presença de Deus. Vamos render louvores ao Senhor. Vamos dar graças porque Ele é bondoso e a sua bondade dura para sempre. Vamos confessar o nosso pecado, pedir perdão ao Senhor e outra vez receber palavra, provisão e recurso da parte dEle, porque Ele disse: se confessardes os vossos pecados, eu vou perdoar vocês. É a promessa do Senhor. Então venha e vou limpá-los, vou purificá-los de toda injustiça. Amém. Venha, vamos orar diante do Senhor. Senhor, bendito seja o teu nome, para sempre, para sempre, para sempre. O Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, o Senhor sabe o quanto nós necessitamos de Ti. O Senhor é o amor de todos os amores. E papai, nós estamos aqui na Tua presença agora, começando esse culto, um culto público, um culto da família de Deus, em gratidão ao Senhor. E nós não queremos de modo algum, Senhor, de modo algum, que a Tua graça não esteja presente, que o Teu favor, ó Deus, desvaneça. Então vem sobre nós agora, vem com graça. É isso que acabamos de cantar. O Teu amor dá vida aos nossos corações. Recebe, Senhor, o pedido de perdão que fazemos. Temos nos comportado mal, temos, ó Deus, tantas vezes eleito a incredulidade, dizendo: acho que não vai mudar, acho que dessa vez não tem jeito. Pai, no nome de Jesus, nós queremos receber a palavra de Romanos capítulo 8, que já não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Queremos receber a palavra que o Senhor disse, que nós somos novas criaturas em Cristo e fomos feitos justiça de Deus. Lá na cruz o Senhor pagou o nosso pecado. Lá na cruz o Senhor lançou fora todas as condenações, as maldições foram quebradas, e por isso o Senhor abriu um novo e vivo caminho para nós, Jesus, para irmos ao céu, para chegarmos ao Santo dos Santos. Pai, recebe-nos nesta manhã. Anima, ó Deus, quem está desanimado. Cura quem está enfermo. Ó Deus, esclarece quem está em dúvida. Faz algo assombroso, maravilhoso. Glorifica o Teu próprio nome. Muda a nossa vida. Fala-nos ao coração e recebe o culto de gratidão que prestamos a Ti. Nós temos certeza absoluta, papai, que o Senhor é o único Deus fiel, verdadeiro, e que o Teu amor jamais muda. Ele permanece para sempre. Então vem, ó Deus, fala-nos ao coração pela comunhão, fala-nos pelas canções, fala-nos pela Tua palavra, fala-nos pelo poder do Teu Espírito. Ó Deus, que o Teu Espírito se mova aqui nesse lugar e demonstre a glória e o poder, a soberania do Senhor, apesar de nós. Oh Deus, nós oramos por aqueles que não podem vir, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão adoentados, aqueles que estão impossibilitados. Vai até eles, ó Deus, com a mesma graça, com o mesmo favor, e abençoa-os onde quer que eles estejam. Nós oramos assim, dependendo de Ti, pedindo a Tua unção, a Tua bênção, a Tua visitação, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Aplauda o Senhor. Amém. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora nosso informativo, por favor, fique atento. A Rede Mais está em festa. Parabéns aos líderes Rômulo e Mai da célula 37, que multiplicou em amor e salvação, e nasce a célula 280. Parabéns aos líderes Edmilson e Josefa. Parabéns aos supervisores Ada e Érica e aos coordenadores Mateus e Denise. Vocês são demais.
E essa festa se estendeu à nossa igreja filha em Rochedo. Parabéns aos pastores e coordenadores Ronaldo e Solange Fama. São 11 células multiplicando amor e salvação. E parabéns a todos os líderes e supervisores que estão servindo em amor e trabalhando para mudar a realidade da cidade de Rochedo. É muita gente abençoada. Vocês são demais. E se você ainda não faz parte de uma célula, venha viver essa comunhão de amor. Esperamos por você. Dia 19 e 20 de abril, você está convidado para participar de nosso musical de Páscoa, A Cruz. Orquestra, coral, dança e Ministério do Silêncio farão parte dos nossos cultos de gratidão a Jesus por sua morte e ressurreição em nosso favor. Convide aquele amigo que está sempre em suas orações e venha participar conosco. Dia 19, no feriado da sexta-feira, chamada Santa, às 17 e às 19h30. E no sábado, dia 20, às 19 horas. Em todos os horários, a entrada é franca. Você sabia que qualquer pessoa ou empresa pode destinar recursos do seu imposto de renda para os projetos sociais aprovados, tais como o ID e a Equipe Esperança? As doações devem ser realizadas diretamente para o Fundo da Criança, podendo o doador escolher o projeto a ser beneficiado. Procure seu contador e informe-se. Seja solidário. Que tal estudar música? Aprender a cantar ou tocar um instrumento? Aproveite agora esta oportunidade. Não perca tempo e faça logo a sua inscrição no curso intensivo que será oferecido entre 15 de abril e 30 de junho. Conheça hoje mesmo nossos cursos acessando o site da igreja e fique por dentro de tudo. Dúvidas e mais informações na Secretaria do SEM, na sala 304, terceiro andar, de terça a sexta-feira, das 13 às 18 horas. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim, acesse o nosso site ou siga as nossas redes sociais. E não esqueça de baixar o nosso aplicativo. Tenha uma ótima semana e que Deus te abençoe. Bom dia a todos, bom estar mais uma vez com os irmãos, um prazer para nós, uma alegria. E hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre o Drops dessa semana, que você pode ter acesso pelo site da nossa igreja, nas redes sociais e também no aplicativo no seu celular. Envie para os seus amigos, se você já sabe dessas verdades, seu amigo lá da sua empresa não sabe, seu parente, mande para ele. Dessa semana nós vamos contar a história de um rei muito, muito legal, e é um rei assim que me impressionou. Nós já conhecemos um pouquinho, as pessoas da nossa igreja que acompanham, frequentam, já sabem que o povo de Israel era um povo uno, né? Mas ele se dividiu logo depois que Salomão morreu e o seu filho assumiu o reinado. Ele foi tão duro com o povo, que o povo se rebelou e dividiu em dois. E ficou o reino de Judá e o reino de Israel. E eles foram assim, caminhando. O reino de Israel teve uma dinastia de pessoas que não eram descendentes de Davi. E o reino de Judá a dinastia era de descendentes de Davi, e é de onde nasce Jesus, depois de séculos à frente.
Um dos reis de Judá, um rei que é muito reconhecido como um grande rei, um homem que andou segundo o coração de Deus. É o rei Ezequias. E muitos reis de Israel andaram conforme os caminhos do Senhor. Só que Ezequias tem um diferencial. Os reis anteriores que andaram conforme os passos do Senhor, eles terminaram o seu reinado, promoveram avivamento, mas eles não foram fundo em relação ao pecado do povo. E o povo continuou sacrificando nos altos e nos vales a deuses pagãos. E ele promovia a restauração de cultos no templo, uma série de coisas muito boas, mas eles não iam fundo no pecado. Então o Drops dessa semana vai falar sobre tolerância zero ao pecado e dar dicas para você que é pai, para você fazer isso na sua casa. Ezequias é lembrado e hoje nós estamos falando dele, porque ele fez isso. Ele promoveu um avivamento e um afastamento de tudo que não era de Deus. E quando eu estava estudando isso, eu comentei com o Gil, porque nós somos líderes, né? Então eu fiquei pensando, como nós estamos nos comportando? Como Ezequias ou como os outros reis, que não foram fundo contra o pecado? Né? Então é um alerta para nós que somos líderes, para você que é líder de célula, supervisor, coordenador, pastor de rede, né? O que você está fazendo, né? Então veja o nosso Drops. Nós vamos ficar em pé, nós vamos ler o resumo do que tem nesse Drops, tá? Vamos todos juntos? O líder que busca Deus leva o povo a fazer o mesmo. É preciso ter rapidez para mudar atitudes. É necessário ter coragem para tirar o pecado. Não há lugar para pecado velho. A busca pela santidade produz tolerância zero ao pecado. Eu sempre falo assim que crente não pode ter pecado básico. Já que é crente, que já sabe o que é certo, pecado básico não tem. É só para quem está no começo da vida cristã. A gente tem que tirar esses pecados, né? Uns pecadinhos muito básicos, não. Né? Não que você tenha que ter um pecado assim mais fino, né? Não quero dizer isso, mas você não pode ficar com o pecado velho. Já sabe que é pecado, vamos tirar. Tolerância zero ao pecado. E você que é pai, que é mãe, discipulador, você tem que colocar isso na sua família. Você é o líder da sua casa. Tolerância zero ao pecado. Seja rápido, faça como Ezequias. Seja rápido, tenha coragem para cumprir com isso aí. Minha turma, cadê minha turminha? Gente, estamos felizes. Tia Roseli está de bebê. A tia Roseli adotou um bebezinho, o Benjamin chegou essa semana, nós estamos muito felizes com esse novo bebê, e só que, por causa disso, ela está em afastamento. E nós estamos com menos 3 pessoas na nossa equipe. Nós precisamos de mais facilitadores. Venha conversar conosco, deixe seu nome, nós vamos precisar da sua ajuda. São 5 meses com ela cuidando do Benjamin. E o Espírito Santo cuidando de nós. Amém. Nós precisamos da sua ajuda. O nosso trabalho é voluntário. Esse pessoal aqui, trabalha assim. E nós, domingo passado, nós estamos com um crescimento de crianças, tivemos mais de 600. Durante a conferência, mais de 800. Então, nós somos de gente e de espaço. Vamos orar pelo Mini. Pai querido, adoramos o Senhor. Pai, como o Senhor é bondoso, como o Senhor deixa histórias tão lindas como a de Ezequias, nos ensinando a ter tolerância zero ao pecado, sermos rápidos, termos coragem para enfrentar essa tolerância e sermos disciplinados e é não mesmo, em todo tempo não. Pai, a santidade foi uma coisa que o Senhor plantou no ser humano. Mesmo aqueles que não te conhecem, sabem o que é certo, sabem o que é errado, sabem que virtudes são coisas que devem ser buscadas. Isso é a semente da santidade que o Senhor colocou em nós. E com o Espírito Santo nós sabemos que nós conseguimos vencer o pecado. Pai, nos ajuda a fazermos como Ezequias. Pai, ajuda-nos também agora que vamos subir para as salas. Precisamos do Senhor desesperadamente. Sem o Senhor, Pai,
A nossa ação é efêmera, ela não chega a fundo, ela não transforma. E o que nós queremos é transformação. Por isso pedimos que o Senhor esteja, Pai, abençoando, ungindo, Deus, falando através dos nossos facilitadores. E que as nossas crianças tenham seus corações abertos para receber a Tua mensagem. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Muito bom, vamos receber nossas crianças lindas para adolescentes com a tia Tati. Uma salva de palmas para a nossa criançada, meus irmãos. Isso, olha que turma linda. Príncipes e princesas que vão fazer toda a diferença em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. Nós cremos nisso. Glórias a Deus. Amém. Olha só. Meus amados irmãos, o que está acontecendo com Campo Grande, Adilson? Está parecendo São Paulo, amanheceu assim, neblina. Eu falei, uai, eu deitei em Campo Grande e acordei em São Paulo. Mas é um tempo gostoso para a gente estar juntos aqui. Eu queria conhecer você, que é o nosso convidado, nosso visitante. Quem sabe você apareceu aqui achando que foi uma decisão sua. Acho que eu vou passar ali naquela igreja. Mas eu queria declarar para você que foi Jesus que trouxe você, viu? Foi o Espírito de Deus que moveu o seu coração para cá. Então, desse ponto de vista, todo mundo é convidado, tá bom? Então, você é nosso convidado, nosso visitante, só um instantezinho pequenininho. Queria pedir para você ficar em pé só um pouquinho, para a gente cumprimentar você e dar um pouquinho de carinho. Olha lá, já vi lá atrás uma salva de palmas, lá mais pessoas, onde mais? Aqui, olha, bem na frente, ali. Meus irmãos, olha aí, olha. Isso, meus irmãos, olha ali. Olha, todo cuidado, todo amor com os nossos irmãos. Você que está pertinho aí, na frente ou atrás, do lado, dê um sorrisão bem precioso, bonito mesmo. Um aperto de mão, um abraço, se você tem liberdade. Todos são muito bem-vindos aqui. Você que está nos vendo pela internet, talvez pela primeira vez e mora aqui em Campo Grande, vem para cá, aqui é mais gostoso. Aqui tem abraço, tá bom? Amém. Meus irmãos, a Páscoa está chegando e nós teremos, olha o seu boletim, olha agora na frente. Aí está a cruz, é o nosso musical, e nós pretendemos trazer os nossos amigos que ainda não conhecem Jesus para participarem. Você sabe que a Páscoa, ela é até mais forte que o Natal para nós, porque fala do amor de Deus, da entrega de Deus, do seu Filho amado Jesus em nosso lugar. Você e eu estávamos condenados para o fogo eterno, para a separação eterna de Deus, mas foi através do amor do Pai, enviando o Filho para morrer em meu lugar, em seu lugar, que nós fomos trazidos da morte para a vida. Diga glória a Deus. Não, mas agora diz como um batista convicto mesmo, glória a Deus. Glória a Deus. É maravilhoso, irmãos. Nós íamos para e passo para o inferno, a passos largos. Lá no inferno tem uma lista de chamada, meu nome estava lá, seu nome também. Mas aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu em nosso lugar, e a cédula escrita com os nossos pecados foi lançada fora, o seu poder acabou, as maldições foram quebradas lá na cruz, e o nosso nome foi escrito no livro da vida. Aleluia, é isso aí, é isso mesmo, aplauda mesmo, vale a pena. Se eu dissesse você ganhou $1 milhão, você ia sair pulando, 1 milhão. Queria declarar que você ganhou muito mais que $1 milhão, mas muito mais. Por isso toda a alegria que nós temos na presença de Deus é assim. Deus fez o impossível, Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Essa é a Páscoa, a paixão, o sacrifício, a morte do Senhor. Então, sexta-feira é feriado, teremos 2 edições, 5 da tarde, 7:30 da noite, e no sábado, às 7 horas da noite. 3 oportunidades, por quê? Porque não vale só a Páscoa para mim, eu já sei do sentido da Páscoa, eu já sei o que a cruz significa, mas o meu amigo que ainda não conhece Jesus, então feche seus olhos, agora nós vamos orar, e Deus vai mostrar para você, alguém da sua família, ou alguém do seu trabalho, alguém dos seus relacionamentos, alguém que precisa de Jesus, e você vai dizer, olha, a Páscoa está chegando, nós temos um lindo musical de Páscoa lá na nossa igreja, e eu estou convidando você é meu convidado especial, e nós vamos para lá, e de lá nós vamos sair, vamos comer uma pizza, e eu vou pagar, se eu não pagar o pastor paga, não irmão, para todo mundo não dá, mas aí você vai convidar a pessoa para tomar um lanche com você, ou comer uma pipoca com você, ou comer uma pizza, não interessa,
Pois o que é importante é que você coloque o seu amigo, a sua amiga, pessoas importantes para você, para virem, ouvirem e verem aquilo que Deus está fazendo. Vamos orar. Senhor, a Páscoa é tão importante, tão importante, tão importante. O nosso coração pequeno, Senhor, ele não consegue entender. A nossa mente tão reduzida, tão finita, tão insignificante, não pode atribuir o verdadeiro valor que precisa ser atribuído ao teu ato de amor. O Senhor nos amou primeiro. Antes de nós te conhecermos, o Senhor nos amou. E nós pecamos contra o Senhor, mas o Senhor, por amor, não olhou para os nossos pecados, olhou para a nossa necessidade. E o nosso pecado nos afastava de Ti, mas a Tua necessidade de nos perdoar era maior. Por isso o Senhor enviou o Teu Filho, Jesus Cristo, e o pregou lá naquela cruz. Cruz de vergonha, cruz de escárnio, de escândalo, por amor a nós. Muito obrigado, muito obrigado. Senhor, nem os mais eruditos poetas têm palavras certas, profundas, extensas, compactas, Senhor, ou expandidas, para dizerem com propriedade quão grande é o Teu amor por nós. Mas nós sabemos que o Teu Espírito, Ele sim, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o Teu Espírito então agora está falando de nós ao Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo, pela Tua intercessão. E nós queremos incluir agora os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos conhecidos. Senhor, eles estão sem esperança. Eles estão esperando alguma coisa aqui nessa terra, mas essa terra não pode dar aquilo que o céu, somente o céu é capaz de dar: a paz, a alegria, a harmonia com Deus e com seus propósitos. Por isso nós pedimos, coloca na mente do nosso povo agora, dos Teus filhos, de cada membro da nossa igreja, aquelas pessoas que o Senhor tem preparado para ouvirem a palavra das boas novas, a palavra de salvação. Dá-nos, Senhor, muitas pessoas aqui para ouvirem o Evangelho pleno, o Evangelho poderoso, completo. E abençoa os músicos, os artistas, os coordenadores, a produção, todos que estão preparando a Páscoa. Que eles tenham um coração doce, um coração humilde, um coração derramado no Teu altar. Que eles venham aqui, Senhor, cheios do Teu Espírito, para comunicarem a palavra de amor, o amor de Deus. Nós queremos, Pai, ver pessoas transformadas. Queremos ver famílias restauradas, Senhor, restauradas. Gente que está querendo dar cabo da vida, gente que está sem esperança, sendo alcançada pela Tua glória. Senhor, faz isso. Esse é o Evangelho, e a igreja foi encarregada de anunciar esse Evangelho poderoso, transformador. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, faz isso. Prepara as pessoas, prepara famílias inteiras e faz um reboliço santo aqui nesse lugar. Traz pessoas à salvação, traz pessoas, ó Deus, à reconciliação, ao novo pacto contigo. Faz isso e a glória será Tua. Faz isso e o Senhor nos abençoará. E nós oramos pedindo todas essas bênçãos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, Deus hoje cedo colocou no meu coração ler para vocês o Salmo 61 e pedir oração. O Salmo 61 é um salmo messiânico, ele fala da pessoa de Jesus e consequentemente fala do povo de Deus, mas também trata das nações. E eu, pastor Ronaldo e eu temos participado de reuniões em Brasília. Esse novo momento político, um momento tenso, você sabe, muitas críticas ao governo, dizendo que eles estão batendo cabeça, que eles são desorganizados. Mas irmãos, sem falar em ideologia, sem falar em capacitação, em excelência e em gestão, sem levar esses aspectos em consideração, pegue muitos ministérios e reduza em muito menos ministérios. Pegue níveis de liderança de primeiro, segundo, terceiro e quarto escalões, com o organograma, com o fluxograma, com o conhecimento das informações, e mexe tudo isso numa vez só, num choque de gestão. Por mais que fossem excelentes em gestão,
todos os ministros. Seria muito difícil em 100 dias fazer mais do que está sendo feito. E você sabe, a mídia, ela bate, e há muitos interesses financeiros. Vocês, estou sendo bem explícito, porque vocês estão vendo na Globo dizendo, olha, o ministro vai cair, ministro da Educação, segunda-feira, há uma pressão marcando data para ele cair. Mas esse não é o desejo do presidente Bolsonaro. Então, o pastor Ronaldo e eu participamos de grupos de intercessão, e nós temos reuniões lá para interceder. Nós ouvimos os ministros, e irmãos, são muitos interesses. Nós aqui, nós não temos ideia do que se passa. Então nós vamos ouvir isso, vamos orar pelo Brasil. O Senhor me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Está falando de Jesus, não de Bolsonaro. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a liberdade aos cativos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza e depressão, um perfume de felicidade em vez de lágrimas, roupas de festa em vez de luto. Eles farão o que é direito, serão como árvores que o Senhor plantou para mostrar a todos a sua glória. Eles reconstruirão casas que haviam caído, cidades que tinham sido arrasadas, que há muitos anos estavam em ruínas. Meu povo, estrangeiros virão e cuidarão das suas ovelhas para vocês, das suas plantações, das suas barreiras, e vocês serão conhecidos como sacerdotes do Senhor, como servos do nosso Deus. Aleluia. As riquezas das outras nações serão de vocês, e vocês se orgulharão de serem donos dessa imensa fortuna. A vergonha e a desgraça que vocês passaram eram 2 vezes mais do que mereciam. Mas agora vocês viverão no seu país, onde receberão o dobro de riquezas e serão felizes para sempre. O Senhor diz: eu amo a justiça, eu odeio o roubo, o crime. Eu serei fiel e darei ao meu povo a sua recompensa, e farei com ele uma aliança eterna. Os seus descendentes serão famosos em todas as nações. Todos os que virem reconhecerão que eles são um povo que eu abençoei. E haverá cânticos de louvor, e nos cânticos ouviremos o seguinte: nós nos alegraremos e cantaremos um hino de louvor por causa daquilo que o Senhor Deus fez por nós. Ele nos vestiu com roupa de salvação e com capa de vitória. Somos como um noivo que põe um turbante de festa na cabeça, ou como uma noiva que se enfeita com joias. Assim como a terra faz crescer as árvores, e no jardim o chão faz brotar o que foi semeado, também o Senhor Deus fará com que brote a sua salvação, e todas as nações cantarão hinos de louvor a Ele. Em nome de Jesus. Não como pastor dessa igreja, não como presidente dessa igreja, mas antes das eleições eu me posicionei como cristão e disse: o presidente Bolsonaro não representa todos os meus anseios. Eu creio que essa era uma voz comum. Ele não é tudo o que nós precisamos, mas das opções que nós tínhamos, era o que nós podíamos fazer. E eu não vi nunca alguém dizer Deus acima de tudo nessa nação. Então, esta frase, ela referenda uma atitude de coração. E ele tem uma mulher cristã séria, que todas as noites e diariamente está de joelhos ao lado dele, dizendo: Deus abençoe esse homem e use esse homem nessa nação. Por isso que eu quero pedir que você feche seus olhos e ore agora. E o dia de amanhã será um dia muito difícil para o presidente, para o ministro da Educação. Peça agora que Deus abençoe e dê lucidez, clareza para a liderança dessa nação, em nome de Jesus. Ore agora. A tua palavra diz: Senhor, bem-aventurada, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E Senhor, nós não estamos aprovando tudo o que o presidente diz, nem que fala, nem que falou durante a sua jornada de vida ou jornada política. Mas ele disse uma coisa, Senhor, que nos toca o coração, e
que ela seja a verdade sobre ele. Deus acima de tudo. Oh Deus, toma conta da nossa nação. Há tantos interesses, Senhor, há tantas falas, há tantos discursos que no fundo têm interesses pessoais, que não querem o bem do Brasil, que querem manter-se, ó Deus, ali nas tomadas de decisão. E nós precisamos realmente de um choque de gestão, de uma mudança completa no rumo das coisas. E sabemos que isso não se faz em 100 dias de governo, que é muito difícil organizar um país de dimensão continental, meu Deus. É difícil. Nem que todos fossem o suprassumo da gestão, isso seria possível com tantos interesses, meu Pai. Por isso colocamos o presidente, os ministros, os secretários, as equipes técnicas, colocamos os seus representantes, ó Deus, no Congresso Nacional, ali na Câmara, no Senado, também, ó Deus, os seus parceiros nos estados. Oramos pela nação, pelos estados, pelas cidades. Oramos por todos os segmentos de governo, oramos por todas as organizações conectadas ao governo. Oramos também, ó Deus, pelas empresas e pelos empresários, pelos brasileiros, ó Deus, milhões de desempregados. Tem misericórdia, Pai, tem misericórdia. Clamamos aqui pelo Brasil. O Senhor nos colocou como igreja, como sal e luz. O sal que tempera, dá sabor. O sal que evita a corrupção, a degeneração. O Senhor nos colocou como luz, porque a luz é o Senhor e nós anunciamos o nome dEle, para que haja clareza em tudo. Por isso oramos, papai, nesse culto público, oramos pela nação e antecipadamente te agradecemos por tua acolhida, pelo teu cuidado conosco, e o louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, vamos falar de generosidade agora. Temos o momento da generosidade. Vamos trazer ao Senhor dízimos e ofertas. E não pese outra coisa no seu coração senão a generosidade. Como pagar pelo amor de Deus? É impossível. Mas participar da obra de Deus, financiando a obra de Deus, é um privilégio que muitas pessoas já têm. Entretanto, outros ainda não têm. E eu queria convidar você para demonstrar essa compaixão, esta generosidade, investindo na obra do Senhor. Vamos cantar, vamos contribuir. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Aleluia! E vamos abrir nossa boca e declarar que Ele é o Deus conosco. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução, dando a solução. Mas que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. E Ele ressurgiu, e a
vencer. Nosso Deus é poderoso. E é no nome dele. E a palavra fala em Atos 4:12 que nenhum outro nome há salvação dada entre os homens pelo qual devemos ser salvos. E esse nome é o nome de Jesus. E é por isso que eu te chamo a estar declarando, a estar exaltando o nome desse Senhor. Aleluia, pois Ele é o Deus conosco. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgir e a morte vencer. Abra sua boca, igreja, e declare. Exalte a esse Senhor que é poderoso sobre todas as coisas. E é no nome dele que nós vamos vencer. É no nome dele que nós temos a vitória. Aleluia. Nosso Deus é poderoso. Ressurgir e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. E o nosso Deus é poderoso. E o nosso Deus é poderoso. Aleluia. Aplauda o Senhor. Irmãos, ontem eu estava numa célula, né? Na célula 388, pequeno grupo multiplicador agora. Aê! Né? E a palavra que foi ministrada, e foi justamente sobre o texto que foi ministrado na semana passada, e me confrontou muito o coração, né? Que fala sobre a vida de Paulo, sobre pregar, e também fala sobre conteúdo. E aí eu pensei, cara, que conteúdo que eu tenho na minha vida? Qual o conteúdo que as pessoas estão vendo? Muitas vezes a gente acha que as pessoas não estão lendo a Bíblia. E eu queria te dizer, meu amado, que as pessoas estão lendo a Bíblia. Estão lendo através da minha vida e da sua vida. Porque nós somos representantes dos céus aqui na terra. E que conteúdo você tem passado? E que tipo de Bíblia as pessoas, ao olhar para você, ao olhar para mim, estão vendo? E aí eu queria te desafiar nesse momento a estar buscando a presença do Senhor. Jesus, Ele ensinou que quando a gente quisesse buscar a face de Deus, quisesse buscar, a gente devia ir para um lugar secreto. Buscar a face dEle, aos pés da cruz. Aos pés da cruz, porque lá é onde o choro se transforma em alegria. É onde a dor é restaurada, onde vidas são restauradas. E eu queria te desafiar, igreja. Queria desafiar, isso a começar de mim, tá? Eu queria desafiar você a nesse momento estar buscando a face do Senhor, indo para o lugar secreto, mergulhando mesmo mais profundo na presença do Senhor e pedindo: Deus, sonda o meu coração, molda, tira tudo aquilo que não te agrada, e eu quero ser verdadeiramente uma testemunha viva do teu milagre, da tua presença, para que as pessoas vejam Jesus através da minha vida, que a minha face resplandeça a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Tu és tudo que eu mais quero. Braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença.
fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluia, Deus. É a tua face que nós queremos ver nessa manhã. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, eu confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, Abra sua me envolva boca com tua glória e declare: poder. tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto. Põe a mão no seu coração e declare isso para o Senhor. Encontro no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória
do Senhor. Glória a Deus, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade, toda adoração pertence a Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Enquanto você louva e adora, cadeias estão sendo quebradas. O Espírito Santo está ministrando. Os anjos do Senhor estão aqui e estão com você por onde você andar, guardando os teus passos. O anjo do Senhor acampa ao seu redor do que os teme e os livra. O Espírito Santo está aqui para ministrar nos nossos corações. Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Eu enviarei o Espírito Santo Consolador. Ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos ensinará todas as coisas. Ninguém conhece as coisas de Deus senão através do Espírito de Deus. Por isso vamos orar agora. Abra o seu coração, peça para Deus abrir a sua mente, o seu coração. Jesus, em Lucas 24, ele abriu o entendimento para que os discípulos compreendessem as Escrituras. Precisamos que Deus abra o nosso entendimento para que nós possamos receber aquilo que vem da parte do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, te rendemos toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. E só podemos fazer isto porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos amou primeiro, o Senhor se revelou a nós através do Teu Espírito Santo. Nós te adoramos e te louvamos, ó Pai. Ó Deus, porque estamos na Tua casa. Não há outro local melhor para estarmos do que na presença do Senhor. Não há outro local melhor para vivermos do que o centro da vontade do Senhor. Pai, queremos ouvir a voz do Espírito, queremos que o Senhor ministre ao nosso coração, e temos a certeza de que o Senhor quer falar à Tua igreja, o Senhor quer falar aos nossos corações, e por isso pedimos: abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, tira toda a dureza, tira toda a incredulidade, limpa o nosso coração, limpa a nossa vida, perdoa os nossos pecados, Senhor. Dá-nos um coração quebrantado na Tua presença. Dá-nos um coração humilde, Senhor, para sermos ensináveis, para, ó Deus, nos dispormos a ouvir e praticar a Tua palavra. No nome do Senhor Jesus, nós desde já te agradecemos e te louvamos em nome do Senhor Jesus. Aplauda mais uma vez o Senhor. Glória a Deus pela equipe de louvor. Deus abençoe os irmãos. Atos 16, 9 a 34, amém? Vamos ler este texto, e ao ler você esteja meditando na palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Orar e adorar na tribulação é a chave da vitória. Não há vitória sem luta, e não há luta vitoriosa sem oração. Nós precisamos cultivar uma vida de oração. Jesus, a palavra do Senhor diz: orai sem. Jesus diz: vigiai e orai. Melhor remédio, a oração na tribulação é o melhor remédio para o cristão, amém? Está aqui a receitinha para você. Oração 3 vezes ao dia, para uma vida saudável, para melhorar o humor, eliminar todos os vírus e indicações de dor de cabeça e estresse do dia a dia. Olha lá, de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei, amém? Não é de tarde, de manhã ao meio-dia murmurarei, brigarei, me estressarei. Não, de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Salmos 55, 17. Conhece alguém que está precisando desse remedinho? Não vale cutucar o esposo, a esposa, não, nem olhe do lado. Atos 16, 9 a 34. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia, e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho.
E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia e, no dia seguinte, para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os para sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados. Sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Amém? É uma passagem bem conhecida, mas é importante nós analisarmos todos os acontecimentos, para ver que Deus opera na minha e na sua vida. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele trabalha na nossa história.
tudo que acontece nas nossas vidas, Deus tem um propósito. Amém? A Bíblia diz no Salmo 24: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que neles habitam. Deus está governando todas as coisas. O que aconteceu nesta passagem? Paulo teve uma visão de um homem que aparecia e dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo então entendeu que Deus estava os direcionando para aquele lugar, e eles foram, obedeceram. Certamente Deus falará com você, talvez em sonho, através da palavra, mas Deus tem uma missão para cada um de nós. Amém? Paulo e Silas então, e juntamente com Lucas e Timóteo, porque Lucas é o que escreveu Atos, e quando você percebe, ele diz: fomos então à cidade assim, 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 é porque quem está relatando é Lucas. E eles foram para aquela cidade, e no sábado de manhã eles foram para oração. Como nós precisamos ter uma vida de oração. Deus, Ele trabalha nas nossas vidas através da oração. A Bíblia diz: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Oração mostra a dependência de Deus. Tudo que fazemos, precisamos orar primeiramente e colocar o Senhor à frente. Coloque o Senhor diante dos seus caminhos e Ele endireitará os seus passos. Nos negócios é importante orar. Em Tiago diz: vós que dizeis: tal ano iremos a tal cidade, ali trabalharemos e ganharemos e lucraremos. A Bíblia diz: não sabeis o dia de amanhã. Vocês devem dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Amém? Então tudo que precisamos fazer precisa ser através de oração. Paulo então, logo de manhã, foi à oração, e ele encontrou à beira do rio algumas mulheres que estavam lá, e ele já começou a ministrar. Paulo e Silas começaram a pregar o evangelho. A outra coisa que aprendemos é: devemos aproveitar as oportunidades, seja no seu trabalho, seja com seus vizinhos. Deus sempre estará dando oportunidade para você ministrar a palavra, para você contar uma bênção, dar um testemunho. Não é ficar: o Brasil está indo por água abaixo, você vê os problemas, as lutas. Não, sempre tragam a palavra de esperança. A Bíblia diz que o Senhor me deu uma língua erudita para que eu possa dizer uma boa palavra àquele que está cansado. Amém? E Paulo e Silas então começaram ali a falar de Jesus para aquelas mulheres. E havia uma mulher ali chamada Lídia, e a Bíblia diz que Deus abriu o entendimento de Lídia para que ela prestasse atenção na palavra. Deus, Ele trabalha conosco. Deus coopera conosco na ministração da palavra. Amém? Quando você prega a palavra, não é você que vai convencer a pessoa, não é a sua eloquência, a sua sabedoria que vai fazer com que a pessoa creia no Senhor Jesus, mas é o próprio Deus que vai abrir o entendimento daquela pessoa. É o próprio Espírito Santo que trabalha no coração daquela pessoa. Por isso nós precisamos pregar a palavra, termos uma vida de oração e aproveitarmos as oportunidades e falarmos do amor de Jesus, porque o Espírito Santo é que vai fazer a obra. Amém? Ali começou a igreja em Filipos. Depois Paulo vai escrever a carta aos filipenses, agradecendo aos filipenses, porque em muitas situações que Paulo passou, a igreja de Filipe o ajudou financeiramente, em oração também. Amém? Ali estava surgindo uma igreja. Uma igreja surge muitas vezes através de uma pessoa. Uma igreja surge através de um pequeno grupo, de uma visita numa casa. Aqui, à beira-mar, no momento de oração, quando Paulo saiu para orar, ele encontrou aquelas pessoas, começou a ministrar, e ali começou a igreja do Senhor naquela cidade. Quem sabe Deus vai te usar para começar uma igreja. Quem sabe Deus vai te usar para que muitas vidas
possam conhecer o Senhor Jesus. Amém? E Lídia aceitou Jesus, levou Paulo e Silas, os irmãos, para sua casa, né? Insistiu para que eles fossem, pousassem ali, comessem, e eles ficaram ali vários dias, e a cada dia, no outro dia ele saiu para orar, e apareceu uma outra personagem, uma escrava, que havia um espírito de adivinhação, que na época era chamado um espírito piton, por isso algumas traduções falam uma pitonisa, que é uma pessoa usada em adivinhação, ou uma médium. E o que ela falava? Esses homens são servos do Deus Altíssimo e estão pregando a palavra de Deus. Ué, ela estava falando alguma coisa errada? Não. Mas o inimigo muitas vezes tenta o quê? Confundir as pessoas. Você já viu aquelas pessoas falando assim, não, todas as religiões são boas, todas falam de Deus. Há vários caminhos, mas todos levam a Deus. É uma mentira. É bonito de se falar e de se ouvir, mas é uma mentira, porque a Bíblia diz que há só um caminho que nos leva ao Pai, que é Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Mas pastor, então como que nós vamos saber quando uma pessoa é de Deus ou não é, uma religião é de Deus ou não é? Simples. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Os que são de Deus, eles ouvem a palavra de Deus. Amém? Aqueles que são de Deus, os escolhidos do Senhor, Deus vai abrir o entendimento para que eles possam conhecer as Escrituras. Jesus diz que muitos não entendem e não compreendem as Escrituras, por quê? Porque os seus corações estão endurecidos. Mas quando nós nos quebrantamos, e quando em nós há um desejo sincero de conhecer a Deus, e conhecer a verdade de Deus, então Deus abre o nosso entendimento, para nós conhecermos o Senhor. Foi por isso que você chegou até a igreja. Deus usou alguém, com certeza, para que você conhecesse Jesus, conhecesse a palavra, mas foi o próprio Espírito Santo, que ministrou o seu coração, que abriu o seu entendimento, para você compreender e crer no Senhor Jesus. Amém? E aquela jovem, então, todos os dias, estava ali perturbando Paulo e Silas, e Paulo, então, Silas, perturbado, repreendeu, expulsou aquele espírito maligno. Por que Paulo não expulsou no primeiro dia? Porque Paulo tinha discernimento espiritual. Ele sabia que ele mesmo escreveu em Efésios 6,10, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. O diabo sempre está armando uma situação, o diabo sempre vai querer usar uma pessoa para tirar você do foco, para tirar você da bênção, para armar uma situação para te prejudicar. Paulo já estava entendendo que ali era uma armação do inimigo. Certamente Paulo se comoveu daquela jovem. Certamente Paulo sabia que era um espírito maligno que estava perturbando, mas Paulo precisava pregar o evangelho, e o diabo estava usando aquela mulher para que ele fosse preso. Mas em tudo Deus tem um propósito, amém? Por isso nada passa desapercebido. Até as coisas ruins que acontecem nas nossas vidas, Deus transforma a maldição em bênção. Por isso a Bíblia diz em Romanos, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo expulsou aquele espírito de adivinhação na vida daquela escrava. E o dono da escrava ficou furioso. Por quê? Perdeu-se o lucro. Ele ganhava dinheiro com aquela escrava endemoniada. Então ele agitou a cidade, falou com os magistrados pegaram Paulo e Silas, tiraram suas vestes, eles levaram uma surra de vara, e geralmente a surra dos romanos eram 40 chibatadas menos uma. Eu imagino que depois de 40 a pessoa muitas vezes poderia até morrer, por isso havia até um número específico de quantas
varadas a pessoa poderia levar. E não era aquela varada que os pais pegavam a varinha e batiam nos filhos, né? Não, era aquela surra. E eles foram colocados na prisão. E a orientação para o carcereiro é: guarde-os bem em segurança. E eles foram colocados no cárcere interior. Havia o cárcere externo e o interior. O externo tinha mais regalias. O interior eram para os presos mais perigosos. E os seus pés foram presos no tronco. Imagina a situação de Paulo e Silas agora. Presos com os pés nos troncos, as costas sangrando. Eles podiam estar questionando a Deus, sim ou não? Poxa Deus, nós estamos fazendo a sua obra, estávamos pregando a tua palavra, libertamos uma mulher de um cativeiro espiritual e olha o que nos acontece. Por que o Senhor permitiu isso? Eles não estavam murmurando. A Bíblia diz: Paulo e Silas, perto da meia-noite, cantavam e oravam ao Senhor. A terceira lição que nós aprendemos aqui: não importa a situação que você esteja passando, não importa se você está sendo injustiçado, não importa se você foi ferido fisicamente ou emocionalmente, não importa a dor que você está passando, em todas as situações, Deus vai te capacitar a você orar e adorar ao Senhor. Amém? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Paulo e Silas estavam sofrendo, estavam sentindo aquelas dores, mas o que eles mais sentiam ali naquela prisão era a presença de Deus. Não importa o local em que você esteja, a situação externa da sua vida não pode abalar o seu interior, quando você está firmado no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Amém? Paulo e Silas, ali na prisão, as costas sangrando, os pés presos no tronco, eles estavam adorando e louvando ao Senhor. E um detalhe: os outros presos estavam ouvindo. Alguns certamente estavam dizendo: não, esses homens são loucos, apanharam, estão presos e estão adorando e orando. É isso que acontece muitas vezes quando vamos nos presídios. Primeiro, já quando vamos nos presídios, tem muita gente falando: vocês são loucos. Mas Deus tem um propósito nas situações difíceis. Deus opera no meio das crises. Seja qual for a tribulação que você está passando, Deus quer ministrar o seu coração. Deus quer abençoar a sua vida. E Deus quer abençoar outras vidas através da sua vida. Amém? Os outros presos estavam ouvindo. O carcereiro acho que não estava ouvindo, porque a Bíblia diz que ele estava dormindo, né? Só depois do terremoto que ele acordou. Mas os outros presos estavam ouvindo. Certamente alguns Deus já estava abrindo o entendimento, como Lídia, para conhecer a Deus através de Paulo e Silas. Você começa a perceber que em tudo Deus tem um propósito. Como Paulo e Silas iriam ministrar naquele local se eles não estivessem presos? Perto da meia-noite houve um terremoto. As portas dos cárceres se abriram. Aí o carcereiro acordou, e quando ele acordou e viu as portas abertas, ele falou: não, os presos todos fugiram. Porque qual é o preso que tendo a oportunidade de fugir não vai fugir? Só os crentes. Vou contar uma historinha para vocês. Uma vez, né, estava no presídio, de repente eu olhei numa cela ali e vi um buraco de fora a fora, um túnel. Passava cela em cela. E geralmente a última cela que já dá para o muro é dos evangélicos. Os próprios diretores do presídio reconhecem que os evangélicos são diferenciados dentro do presídio. Se você não sabe, quando um preso se converte dentro do presídio, ele vai para a cela evangélica.
e a facção que domina os presos ali, a disciplina dos presos, os próprios presos chegam no novo convertido e falam assim: olha, você aceitou Jesus mesmo, irmão? É de coração? Olha, é isso aí, hein? O caminho é esse, viu? Beleza, parabéns. Só que tem uma coisa: a partir de hoje, se a gente pegar você fumando, usando droga, fazendo alguma coisa errada, você vai apanhar. E não é com vara, não, é. Deus usa até o ímpio para fazer com que a obra de Deus cresça. E ali os crentes estão na cela evangélica, irmãos, eu fico despreocupado, porque estão crentes mesmo. Eu já vi pessoas crônicas nas drogas serem libertas na cela evangélica, serem curadas na cela evangélica, serem batizadas com o Espírito Santo na cela evangélica. Já ouvi de agentes penitenciários ir lá na cela evangélica e chamar o pastor preso lá, falou: ó, pastor, o senhor poderia nos acompanhar, porque o troço ruim pegou um preso lá e a gente não sabe o que fazer. E o crente preso tem que ir lá libertar o outro preso 2 vezes. E eu vi aquele túnel lá, né? E depois teve uma fuga. Os presos fugiram, mas os que estavam na cela evangélica ficaram. Teve até reportagem, perguntaram para os presos: mas e aí, vocês não fugiram? Teve oportunidade e tal? Não, porque agora nós somos filhos de Deus. E como crente nós não podemos sair pelo buraco, nós vamos sair pela porta. Nós vamos aguardar a justiça dos homens, vamos pagar o que devemos para podermos sair. É uma benção, né, irmãos? Mas você acha que os agentes penitenciários aplaudiram eles? Não, foram tudo para o castigo, porque tinham que ter falado do túnel. É assim, irmãos. Às vezes você fazendo o certo, você vai padecer. Mas a Bíblia diz em Pedro: nenhum de vós padeça como homicida, como malfeitor, ou como alguém se intromete em negócios alheiros. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Por isso Paulo e Silas estavam glorificando a Deus. Lembra quando Pedro também foi preso e foram açoitados porque estavam pregando o nome de Jesus? Eles saíram alegres depois de apanharem, glorificando a Deus por haverem sido achados dignos de padecerem pelo nome do Senhor. Jesus diz que quando vos injuriarem, vos perseguirem, vos maltratarem, por vocês serem meus discípulos, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque assim sofreram os profetas que foram antes de vós. Exultai e alegrai-vos. Amém? Quando o soldado então viu que era algo sobrenatural, aquele soldado pediu luz, o carcereiro pediu luz, e entrou na cela, e se prostrou diante de Paulo e Silas, e ele disse: senhores, o que é necessário fazer para ser salvo? Um homem que achava que estava livre, mas estava preso, condenado espiritualmente, e agora rogando a um preso que mostrasse o caminho da verdadeira libertação. Que bênção, irmãos. É assim que Deus faz. Paulo disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. O carcereiro levou então Paulo e Silas para a sua casa. O próprio carcereiro lavou-lhes as feridas, os vergões. E Paulo e Silas pregaram para a sua família. E ele e a sua casa foram batizados naquela mesma noite. Olha que bênção. Em tudo Deus tem um propósito. Hoje nós vemos quantos agentes penitenciários que são irmãos em Cristo Jesus. Agentes da federal, agentes dos presídios estaduais. E isso tem nos ajudado muito na obra do Senhor. E precisamos orar por esses irmãos, porque não é um trabalho fácil. É uma das profissões mais estressantes, de policiais, de agentes penitenciários, agora de professores, porque a juventude, a adolescência está muito difícil de se lidar. Nós precisamos então orar por essas pessoas, mas Deus está levantando homens e mulheres
e colocando eles em locais estratégicos para que a obra de Deus possa crescer e alcançar muitas pessoas. Amém? No outro dia, os magistrados mandaram soltar Paulo e Silas. Eles iam ficar só presos aquela noite. E aí Paulo e Silas falaram: não, nós somos cidadãos romanos. Primeiro que vocês não podiam nos espancar e nem nos prender sem um julgamento. É a lei. E aí os carcereiros avisaram os magistrados temeram, porque agora eles poderiam sofrer retaliações por causa disso. E eles foram implorar para que Paulo e Silas pudessem sair da cidade. Agora, Paulo e Silas não sabiam disso antes de apanhar e antes de serem presos. Por que eles não falaram nada? Por que eles passaram pela surra? Já antes de tomar a primeira varada, se fosse eu, já falava: opa, espera aí que eu sou romano. Vocês não me julgaram, não me condenaram. Porque em tudo eles sabiam que Deus tinha um propósito. E o propósito maior, e o milagre maior, não foi o terremoto e as portas dos cárceres se abrirem. O propósito maior era a salvação daqueles presos, a salvação do carcereiro e da sua família. Amém? Então, em muitas tribulações que talvez eu e você estamos passando, primeiro, Deus vai usar o nosso testemunho para alcançar outras pessoas. Segundo, Deus quer alcançar as pessoas que estão ao nosso redor. Eles vão ver você, mesmo em meio à luta, tribulação, louvando a Deus, cantando louvores ao Senhor. E o Espírito Santo vai estar ministrando em toda essa situação. Eu lembro de um testemunho de um jovem dentro do presídio, Márcio Gregório de Oliveira. Ele já estava louco dentro do presídio, viciado em álcool, drogas, estava louco. Não conseguia nem ficar com os outros presos na cela. Nenhum dos presos conseguia suportá-lo. Tentava suicídio, louco. Tiveram que colocá-lo numa solitária. E ali ele estava, nu, barbudo. Ali ele comia, ali ele fazia as necessidades, uma cela escura. Mas um dia ele ouviu os próprios presos fazendo o culto e cantando um hino. E o hino que eles cantavam era: ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. E ele conta que ele ouviu aquele hino, o Espírito Santo abriu o coração, o entendimento dele, caiu de joelhos, as lágrimas desceu e ele aceitou Jesus. Deus o libertou daquele espírito de loucura, ele estava endemoniado. Ele foi transferido para o presídio de segurança máxima, e ali eu tive a oportunidade de dar o estudo bíblico de batismo para ele. Fiz o batismo dele, ele saiu do presídio, foi o primeiro que nós recebemos na casa de apoio Nova Criatura, porque nesse tempo muitos irmãos estavam saindo do presídio convertidos mesmo, nós estávamos acompanhando, ouvíamos o testemunho dos presos em relação aos crentes, e ele saiu e não tínhamos como ajudá-los, e Deus colocou esse plano, esse projeto, esse sonho de termos uma casa de apoio, para recebermos aquelas pessoas que estavam saindo da criminalidade, das drogas, do álcool, que perderam tudo, mas queriam recomeçar as suas vidas em Cristo Jesus. E aí começamos a casa de apoio, ele foi o primeiro que nós recebemos. Depois conheci uma irmã da igreja, fiz o casamento deles, e hoje ele é pastor para a glória do Senhor. Amém? Em tudo Deus tem um propósito, mas a sua vida, os presos nem imaginavam que enquanto eles estavam cantando e louvando, o Espírito Santo estava ministrando na vida de um homem que estava numa solitária, sem perspectiva nenhuma, sem nenhum tipo de saída, mas Deus opera em situações impossíveis. Amém? Deus é o Deus do sobrenatural.
Por isso que não importa a situação que você esteja passando. Talvez as feridas que você está carregando não são feridas físicas, mas as feridas na alma. Porque há feridas que doem mais do que uma surra física. Há palavras que ferem mais do que varas e açoites. Elas continuam machucando a nossa alma, o nosso coração. Mas quando louvamos e adoramos ao Senhor, Deus traz cura, Deus traz libertação, Deus traz refrigério para a nossa alma e para o nosso espírito, amém? Não importa a situação que você esteja passando, talvez está difícil na sua casa, talvez a prisão que você está vivendo, talvez é dentro da sua casa, ou dentro do seu trabalho, ou é uma prisão que você mesmo está vivendo. O Senhor Jesus vai mandar um terremoto, e Ele vai ministrar libertação. Nem sempre a resposta vem como nós queremos, mas Deus vai operar o querer e o efetuar segundo a sua vontade, amém? Vamos nos colocar em pé, coloque a sua vida diante do Senhor. O primeiro propósito que você vai firmar com o Senhor nesta manhã é dizer: Deus, me capacita a ser fiel, Senhor. Eu quero te adorar, eu quero te louvar em toda e qualquer situação. Paulo, depois escrevendo aos Filipenses, na mesma cidade onde ele passou esta tribulação, ele disse: eu já estou instruído por Deus, tanto a ter fartura, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo e Silas estavam orando e adorando ao Senhor na prisão. Eles não estavam pedindo por libertação. Se Deus nos libertar, glória a Deus. Mas se Deus não nos libertar, nós continuaremos adorando a Ele. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo ardente, condenados à morte, antes disso eles disseram ao rei, porque o rei disse: quem poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: fique sabendo, ó rei, que o nosso Deus pode nos livrar das tuas mãos e desta fornalha. Mas mesmo que Ele não nos livre, mesmo que venhamos a morrer, nós não negaremos, nós não abandonaremos, nós continuaremos sendo fiéis a Ele. Há um hino muito bonito que diz: se Deus fizer, Ele é Deus, mas se não fizer, Ele continua sendo Deus. É assim na sua vida? Não importa a luta que venhamos a passar, irmãos, a Bíblia diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Toda situação que você passar, Deus tem um propósito, Deus quer ser glorificado nesta situação, e depende da nossa atitude em meio a essas situações, para Deus realizar a obra dele. Que você continue louvando, que você continue adorando, que as pessoas possam testemunhar que a sua vida não é uma vida de murmuração, de reclamação, mas é uma vida de adoração, de louvor, de rendição ao Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer e te louvar pela tua palavra. Te agradecemos pelo Espírito Santo que fala aos nossos corações. Senhor, nós te pedimos: ajuda-nos a sermos fiéis até a morte. Não importa as lutas, as perdas, as vitórias ou as aparentes derrotas que venhamos passar, as injustiças, as calúnias, as feridas, nós queremos continuar adorando e louvando e servindo ao Senhor. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus, usa, Senhor, a nossa vida, a nossa existência, para que outras pessoas possam te conhecer, para que outras pessoas possam ter um encontro com o Senhor. Ó Deus, o maior milagre não é a cura, não é o livramento, mas é a salvação, é a conversão de vidas ao Senhor. Usa-nos, ó Pai, dá-nos um testemunho aprovado diante do Senhor e diante dos homens. Encha-nos do teu Espírito Santo. Não importa, Senhor, a luta, a dor,
que o Senhor derrame o seu bálsamo sobre nós, que o Senhor derrame a sua graça, que em todo tempo e lugar podemos levantar mãos santas, sem ira nem contenda, para adorar o Senhor, que em toda situação nosso coração não se contamine, mas permaneça puro diante da tua presença. Abençoa cada vida aqui, Senhor. Eu sei que muitos estão passando por lutas, por sofrimentos. Somente o teu Espírito Santo pode dar a graça, somente o teu Espírito Santo pode dar a solução, a vitória. Somente o teu Espírito Santo pode nos capacitar a nos alegrarmos no Senhor na tribulação, a adorarmos ao Senhor e louvarmos ao Senhor, e ver os milagres do Senhor acontecendo em nós e através de nós. Abençoa, Senhor, o teu povo, a tua igreja, cada família aqui representada, cada situação que nós estamos vivendo e passando, seja como família, seja como nação, que o teu nome seja glorificado e exaltado, e que vidas possam se converter ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação, a unção, o poder do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família agora e sempre. Amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Deus te abençoe. Vai nesta fé, vai nesta firmeza. Que o Senhor seja contigo por onde quer que andares. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.